O dinheiro e a felicidade. Vivemos em uma sociedade que nos ensinou a acreditar que a felicidade tem preço. Desde cedo, somos levados a pensar que quando tivermos mais dinheiro, quando tivermos uma casa melhor, um carro novo, uma conta bancária confortável, finalmente encontraremos a paz e a felicidade. Leve engano. Mas a vida insiste em mostrar que a riqueza e a felicidade caminham por estradas diferentes. O dinheiro é uma ferramenta. Ele compra conforto, segurança, acesso à saúde, educação, viagens, oportunidades. Pode aliviar preocupações e reduzir sofrimentos causados pela falta do essencial. E, no entanto, ele jamais foi capaz de comprar um coração em paz, uma consciência tranquila ou um propósito para existir. A felicidade, ela nasce em um lugar onde o dinheiro não alcança, na gratidão pelo presente, nos vínculos verdadeiros, na capacidade de amar, de servir, de perdoar e de encontrar sentido na própria caminhada. Pessoas com muito podem viver atormentadas pela ansiedade, pelo medo de perder, pela solidão, pelo vazio. E enquanto outras, com recursos modestos, experimentam uma alegria serena, porque aprenderam que a riqueza mais valiosa é a do interior. O verdadeiro problema não está em possuir dinheiro, mas em permitir que ele nos possua. Quando a identidade de uma pessoa depende do saldo da conta bancária, qualquer perda financeira parece destruir também a sua dignidade. Mas quando o valor pessoal está fundamentado no caráter, na sabedoria e na consciência, o dinheiro passa a ocupar um lugar correto, o de servo, nunca o de senhor. A prosperidade autêntica não é apenas acumular bens, é cultivar uma mente equilibrada, um coração generoso e uma vida coerente com o seu propósito e valor. O dinheiro multiplica aquilo que já existe dentro de nós. Se houver egoísmo, ele ampliará o egoísmo. Se houver generosidade, ampliará a capacidade de fazermos o bem. E a busca desenfreada pela riqueza pode transformar anos inteiros de uma corrida sem linha de chegada, porque nada satisfaz. Sempre haverá alguém com mais, um objetivo ainda maior, uma conquista seguinte. Não que a gente deva parar. Não é isso que eu estou falando. Devemos almejar, claro que devemos almejar. Quem condiciona a felicidade ao quanto eu tiver, quando eu tiver, corre o risco de nunca experimentar a alegria. Isso não significa romantizar a pobreza. A falta do necessário gera sofrimento real e merece ser combatida com justiça, com trabalho digno e oportunidades. Buscar prosperidade é legítimo. O desafio é não confundir meios com fins. O dinheiro deve servir à vida. A vida não deve servir ao dinheiro.
A felicidade floresce quando aprendemos a equilibrar prosperidade material com riqueza espiritual, crescimento profissional com paz interior, conquistas externas com evolução da consciência. Quem descobre esse equilíbrio percebe que o maior patrimônio não está naquilo que se guarda nos cofres, mas naquilo que ninguém pode roubar: a sabedoria, o amor, a integridade e a serenidade. E no fim, a pergunta mais importante não será quanto dinheiro acumulamos, mas quem nos tornamos enquanto o buscávamos. Porque a verdadeira riqueza é acordar todos os dias com a consciência em paz, o coração agradecido e a certeza de que uma vida com propósito vale infinitamente mais do que uma fortuna sem sentido. E antes de tudo, uma observação importantíssima. A ideia de que o dinheiro é energia é muito comum em tradições do desenvolvimento pessoal e espiritual contemporâneo. E como metáfora, ela pode ser útil para refletir sobre nossa relação com os recursos. Não é, porém, um conceito estabelecido como fato científico. A reflexão que vai se tornar abaixo traz a ideia de um sentido simbólico e filosófico de tudo isso. E vamos estudar isso com afinco. O dinheiro, a consciência e a verdadeira prosperidade. Durante os tempos, muito tempo, o dinheiro foi tratado como um vilão por alguns e como Deus por outros. Mas ele não é nenhum e nem outro. O dinheiro é um instrumento, uma ferramenta. É um recurso criado para facilitar trocas, realizar sonhos, satisfazer famílias, desenvolver projetos e ampliar possibilidades. O valor moral nunca está no dinheiro. Está na consciência de quem o utiliza. E quando falta dinheiro, a vida se torna mais difícil. A escassez limita escolhas, compromete a saúde, a educação, a segurança e muitas vezes rouba a tranquilidade de todo mundo. E ninguém deveria romantizar a pobreza. Eu não estou aqui romantizando a pobreza. Entendam o que eu falo. Ter o suficiente para viver com dignidade não é luxo, é uma necessidade humana. Por outro lado, possuir dinheiro sem consciência também pode gerar sofrimento. Há quem acumule fortunas e viva aprisionado pelo medo de perder, pela ansiedade, pela comparação constante e pela incapacidade de desfrutar tudo aquilo que conquistou. A abundância material, por si só, não preenche o vazio de uma alma desconectada com o seu propósito. É importante que a verdadeira prosperidade comece dentro de nós. Não porque pensamentos positivos sozinho produzam riqueza, mas porque nossa maneira de pensar influencia nossas decisões, nossos hábitos, nossa coragem, nossa capacidade de aprender, trabalhar, cooperar e criar oportunidades. Em muitas tradições espirituais, disse que o dinheiro é uma energia em movimento. E essa imagem nos lembra que ele circula, entra, sai,
transforma, conecta pessoas, financia sonhos, alimenta famílias, apoia causas e constrói futuros. E quando exageramos, vem tudo desmoronado. Devemos enxergar apenas a visão próspera, a visão do qual o dinheiro é a ferramenta que nos leva à realização. E vamos ver com responsabilidade, gratidão, sabedoria. Vamos aprender a administrá-lo com equilíbrio. Curar a escassez não significa acreditar que nunca faltarão desafios. Significa libertar-se das crenças que repetem: eu não sou merecedor, nunca será o suficiente, prosperidade não é para mim. Chega disso, gente. É substituir o medo pela responsabilidade, a culpa pela consciência e o desespero pela ação. Prosperidade é honrar o dinheiro sem idolatria. É ganhar com ética, gastar com consciência, investir com inteligência e compartilhar com generosidade. E compreender que a riqueza encontra seu sentido quando também beneficia outras vidas. E a felicidade nisso tudo não está no dinheiro, mas a falta dele pode trazer dores profundas. Da mesma forma, o dinheiro não compra amor, paz, sabedoria, mas pode criar condições para que vivamos com mais dignidade, saúde, liberdade, tempo, para viver e cultivar a realidade do que importa. Então, a consciência financeira é também uma consciência espiritual. É compreender que toda escolha tem consequência, que todo recurso pode e pede responsabilidade, e que prosperar não é acumular por medo, mas administrar com sabedoria aquilo que a vida coloca em nossas mãos. E que nunca façamos do dinheiro o centro da existência, nem da escassez uma identidade. Que possamos desenvolver uma mente abundante, um coração generoso e uma consciência madura, lembrando que a maior riqueza é viver de forma íntegra, usando os recursos materiais para construir uma vida com propósito, servir ao próximo e deixar um legado de luz. Porque o dinheiro passa de mão em mão e a consciência, porém, permanece na alma. Então é isso. O dinheiro, a consciência e a verdadeira abundância. Existe uma pergunta que atravessa os séculos e permanece viva em cada geração. O dinheiro traz felicidade? A resposta não é simples. O dinheiro não é felicidade, mas a sua ausência pode trazer muito sofrimento. Ele não compra o amor, não é? Ele pode proporcionar tempo para estar com quem se ama. Não compra saúde, mas permite acesso a tratamentos. Não compra paz, mas pode reduzir preocupações relacionadas às necessidades básicas. O dinheiro não é destino de vida, mas é um instrumento importante para vivê-la com dignidade. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é a consciência com a qual nos relacionamos com ele. Toda civilização precisou, de alguma forma, de troca. O dinheiro tornou-se uma linguagem universal para transformar trabalho em alimento, conhecimento em oportunidade, talento em serviço e sonhos em realidade.
Quando usamos com ética, ele constrói escolas, hospitais, pesquisas, empresas, arte, cultura, solidariedade. Nas mãos da consciência, ele se torna uma força de transformação. Entretanto, quando o dinheiro ocupa o lugar que pertence ao espírito, nasce a escravidão. O ser humano passa a medir seu valor pelo patrimônio que possui, esquecendo que seu verdadeiro valor jamais poderá ser calculado em números. Jesus não condenou a riqueza. Ele advertiu sobre o perigo de transformar a riqueza em um senhor. Onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. E o ensinamento não fala apenas sobre moedas, mas sobre aquilo que governa a nossa vida. E quando o dinheiro se torna um ídolo, a liberdade desaparece. Quando se torna um servo da consciência, ele cumpre sua verdadeira função. E na filosofia encontramos um princípio semelhante. Os bens materiais fazem parte da existência humana e podem ser utilizados de maneira virtuosa quando administrado com responsabilidade, desapego e consciência do dever. O desafio não é possuir recursos, mas não permitir que eles aprisionem a nossa mente. Isso é o mais importante de tudo. E a verdadeira pobreza nem sempre é financeira. Existe a pobreza da gratidão, a pobreza da esperança, a pobreza da generosidade e a pobreza do propósito. E há pessoas com poucos bens materiais que irradiam uma riqueza interior capaz de iluminar todos ao seu redor. Mas também existe uma forma silenciosa de escassez, que nasce na mente. Ela se manifesta quando alguém acredita profundamente que nunca será o suficiente, que não merece prosperar ou que viverá eternamente na falta. Essas crenças influenciam escolhas, relações e atitudes. Curar a escassez é transformar essa relação interior com a prosperidade. Desenvolver responsabilidade, educação financeira, confiança, trabalho honesto e abertura para novas possibilidades, infinitas possibilidades. E muitas tradições contemporâneas diz que o dinheiro é a tal da energia. E essa expressão pode ser compreendida como uma metáfora poderosa. Ela está sempre em movimento, circula entre pessoas, remunera trabalho e financia tudo aquilo que é de bom e de melhor na vida das pessoas. E a prosperidade não significa acumular sem limites. Prosperidade é viver com equilíbrio, é receber com gratidão, é administrar com inteligência, é investir com responsabilidade e compartilhar com generosidade. É compreender que toda riqueza material é passageira, enquanto as virtudes cultivadas permanecem. A abundância verdadeira começa quando deixamos de perguntar apenas quanto dinheiro eu tenho e passamos a perguntar que tipo de pessoa estou me tornando enquanto construo minha prosperidade. Esse dinheiro ele pode comprar casa, mas não um lar. Ele pode comprar um relógio, mas não o tempo. Ele pode comprar a cama, mas não o sono tranquilo. Ele pode influenciar, mas não respeita. Não traz o respeito verdadeiro. Pode comprar prazer, mas jamais o significado da existência. Então, a felicidade nasce quando o dinheiro encontra o coração consciente. É aí que nasce a felicidade.
Que nunca façamos da escassez uma identidade e que nunca façamos da riqueza um ídolo. Vamos cultivar o equilíbrio. Vamos cultivar o equilíbrio e enxergar novos caminhos. Buscar prosperidade não é um ato de egoísmo. Desejar uma vida digna, ter conforto, cuidar da família, realizar sonhos, é contribuir com um mundo em legítima expansão de vida. Então, equilíbrio é tudo. Sem ganância e sem crenças limitantes. Essa é uma sabedoria antiga. Então, o equilíbrio não está no caminho do meio. Aliás, o equilíbrio está no caminho do medo. Quem fala do meio, quem fala isso é Siddhartha Gautama. Ter o suficiente para viver bem, mas não transformar o ter em quem somos. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Uma consciência, né? Uma consciência a mais. Uma mente próspera não é aquela que pensa apenas em ganhar mais, mas aquela que sabe administrar melhor. E a pergunta que deve ser o livro de cabeceira: como posso usar meus recursos para construir uma vida mais plena? Como posso prosperar sem perder a minha essência? E como posso receber sem esquecer de agradecer? E no final dessa jornada toda, o verdadeiro patrimônio será a sabedoria adquirida, os vínculos construídos, o amor compartilhado e a forma como usar os recursos que passaram por nossas mãos. Gratidão a todos vocês, por todos os corações, por estarem aqui comigo. Eu vou sair daqui e vou colocar a live em clipes na minha página, aqui no TikTok, e na rede vizinha dos filmes eu vou colocar como filme, né? Como live lá, né? Como vídeo, tá bom? Beijo na alma de todos vocês, fiquem com Deus e obrigada pela presença.